Boa tarde, meus irmãos, como é que tá? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a fé morta e sobre a fé viva. E para nós entender esse assunto, é importante nós entender o processo da salvação. Porque quando fala de muitas das vezes a gente prega salvação pela graça, qual que é a primeira objeção? O que as pessoas elas falam por não compreender o processo de salvação, por não compreender o Evangelho? Mas então, se a salvação é pela graça, então a pessoa pode viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então é importante nós entender o processo da salvação, para que nós possamos compreender a fé morta e a fé viva, a distinção de graça e obra. Então, quando o Evangelho é pregado, a pessoa ela deve responder a essa mensagem com arrependimento e fé. Primeiro de Efésios, no capítulo 1, no verso 13, fala que ao ouvir a palavra da verdade, o Evangelho, a pessoa, quando ela crê, ela é selada com o Espírito Santo. Acontece nessa pessoa o quê? O novo nascimento, a regeneração. Essa pessoa agora, ela será habitada pelo Espírito Santo. O que está acontecendo com essa pessoa? O seu coração de pedra está sendo trocado e ela está recebendo um coração de carne. As leis de Deus estão sendo implantadas na sua mente. Essa pessoa ela está sendo gerada de uma semente, não uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Essa pessoa ela nasceu de novo. Ela foi feita o quê? Uma nova criatura por intermédio da fé em Jesus Cristo. Os irmãos compreendeu? Os irmãos entendeu? Então essa pessoa, ela é uma nova pessoa. A sua vontade, os seus desejos foi mudado, foi trocado. Essa pessoa, ela não é mais dominada pelo pecado. Antes da sua conversão, antes do seu novo nascimento, da sua regeneração, essa pessoa, ela vivia na prática do pecado. Mas agora, essa pessoa ela foi regenerada. Ela é uma pessoa que nasceu do alto, ela nasceu de Cristo. Os irmãos entenderam? Agora, o Espírito Santo habita dentro dessa pessoa. Então, por esse motivo, essa pessoa ela não viverá na prática do pecado. É o que Paulo fala em Romanos 6. Viveremos nós na prática do pecado? De modo nenhum. Como nós viveremos na prática do pecado se nós morremos para o pecado? Os irmãos entenderam? Então é por isso que aquele que é salvo pela graça, que é salvo por Jesus Cristo mediante a fé, ele não vive na prática do pecado. Por quê? Ele nasceu de novo, ele foi regenerado. Então está aqui a primeira resposta para aquelas pessoas que acham que a salvação pela graça permite que a pessoa viva na prática do pecado. Essa pessoa não viverá na prática do pecado, porque a fé salvífica, nós vamos ver daqui a pouco, a fé salvífica, ela gera o quê? Obediência. Ela gera o quê? Frutos. Os irmãos estão entendendo? Então, esse é o processo de salvação. A pessoa, quando ela crê em Cristo, ela é regenerada. O novo nascimento, ela nasce de novo. Então, nós vamos fazer um contraste aqui, porque Paulo, ele vai mostrar para nós de forma clara que a salvação é pela graça. Vamos ler aqui o livro de Efésios, capítulo 2, no verso 8 e o 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo está deixando claro aqui que a salvação é somente pela graça. Lá em Romanos 11, 6, ele fala que é só graça, não é graça, é mais obra. Então os irmãos estão compreendendo que Paulo está mostrando para nós que a nossa salvação é somente pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Isaías, lá no capítulo 64, no verso 6, ele vai deixar claro que as nossas obras, as obras para salvação é como trapo de imundícia. Os irmãos estão compreendendo? Porque a nossa natureza é pecaminosa.
E nenhuma obra que nós fizer pode mudar a nossa natureza. Então, o que nós precisamos? Do Evangelho de Jesus Cristo, para que nós venhamos nascer de novo, para que nós venhamos sair do estado de morte que nós nos encontramos espiritual e para que venhamos nascer do alto, para que possamos ser lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Então, qualquer obra que eu fizer sem o Evangelho, para minha salvação, ela não terá serventia nenhuma. Os irmãos estão entendendo, compreendendo? Então, esse é o primeiro ponto. Tiago, ele vai fazer o contraste de Paulo. Paulo explicou para os seus leitores que a salvação era só pela graça. Agora Tiago, ele vai mostrar para aqueles irmãos o seguinte, que as obras, ela comprova a fé daqueles irmãos. Aqueles que têm a fé salvífica, ela será comprovada pelas suas obras. Os irmãos estão entendendo? As obras, elas são o quê? A consequência de alguém que é salvo, e não a causa. Até Jesus vai contar uma parábola que fica bem fácil nós entender essa parte aí. Lá em Lucas, no capítulo 6, se os irmãos lerem lá do versículo 43 ao 45, Jesus ele vai fazer uma parábola, uma comparação. Ele fala o seguinte: a árvore boa, ela produz bons frutos. Jesus está comparando um homem que foi regenerado com uma árvore boa, que produz bons frutos. Por que ele produz bons frutos? Porque essa árvore, ela está enraizada em Cristo. Então, por isso, a consequência dela estar enraizada em Cristo é o quê? Os bons frutos. Ela produzirá bons frutos porque está enraizada em Cristo. E Jesus vai fazer a outra comparação da árvore má, que produz mau fruto. Por quê? Porque essa árvore, ela não está enraizada em Cristo. É um homem que não é habitado pelo Espírito Santo. Então ele produzirá o quê? Maus frutos. Os irmãos estão entendendo? E essa parábola de Jesus vai ilustrar bem o que Tiago vai dizer na sua carta de Tiago, lá no capítulo 2. Se os irmãos ver lá, Tiago ele vai falar sobre a fé morta. O que é a fé morta? A fé morta é aquela pessoa que expressa verbalmente que creu em Deus. Ela expressa que creu, mas a sua atitude mostra o contrário. Como se diz, Jesus fala na parábola, o coração fala, a boca fala do que está cheio o coração. Então até as palavras denuncia aquelas pessoas que não creram em Cristo. Então, Tiago, ele vai fazer ele vai mostrar um exemplo de uma obra morta. Se os irmãos abrirem lá em Tiago, no capítulo 2, depois os irmãos vê lá. Tiago, ele vai fazer um exemplo. Por exemplo, se alguém está passando necessidade de roupa, alguém está passando necessidade de alimento, aí alguém diz que é salvo e vê aquela pessoa passando necessidade, e ele tem condição de ajudar aquela pessoa. O que aquela pessoa faz? Vai em paz, irmão, Deus abençoa, vai com Deus. E ele deixa aquela pessoa passando necessidade. Isso é um grande exemplo de uma pessoa que professa uma falsa fé, uma fé morta. Essa fé é inútil. Os irmãos estão compreendendo o que Tiago está dizendo? Porque a verdadeira fé, ela é comprovada com atos. Porque quando a pessoa creu em Cristo, ela recebeu o quê? Os frutos, ela vai manifestar nela o quê? Os frutos do Espírito, que é o amor, a bondade, a misericórdia, domínio próprio. Então aquela pessoa, ela vendo alguém que está necessitado, o que ela vai fazer? Ela vai ajudar aquela pessoa. Ele vai cumprir o mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então aquela pessoa, ela vai cumprir o mandamento, ela vai ajudar o seu próximo. Agora aquele que professa uma falsa fé, ele vai fazer o quê? Nada. Ele vai deixar aquela pessoa passar necessidade.
Você já viu aqueles casos de pessoas que estão passando necessidade e o irmão fala assim, o irmão tem condição de ajudar, ele tem condição de ajudar. Aí o que ele fala? Nós vamos orar por irmão, nós vamos orar por irmão. Ele tem a condição de ajudar aquela pessoa que está passando necessidade e ele faz o quê? Ele não ajuda. Esse aí é um grande exemplo de uma fé que é morta. É uma fé que é morta. Esse homem não foi regenerado. Ele tem a condição, mas ele não faz. Os irmãos estão compreendendo o que Tiago está deixando claro aqui? Que a verdadeira, que a fé viva, ela é comprovada. Ela prova com seus atos que aquele homem é um homem regenerado. Essa é a fé viva, a fé salvífica. Ela produz o que? Reação. A fé salvífica, ela é posta em prática, diferente da fé morta. Como o Tiago vai deixar claro aí, né? Que a fé morta, ela, por exemplo, a pessoa conhece a verdade. A pessoa, o que Tiago fala? É um ouvinte da palavra de Deus, mas ele não pratica aquilo que ele professa com a boca. Os irmãos estão entendendo? É uma fé morta, uma falsa fé. Então, Tiago, ele deixa claro para os seus leitores, para aqueles irmãos, que a verdadeira fé, que a fé salvífica, ela é viva, ela é ativa, ela é demonstrada em atos, ela é demonstrada em ações. Então Tiago está deixando claro para aqueles irmãos da sua carta ali, que a verdadeira, se conhece uma pessoa regenerada pelos seus frutos, pelo que ela faz. Os irmãos estão entendendo o que Tiago está querendo dizer? Paulo deixa claro que a salvação é só pela graça. E Tiago agora, ele vai mostrar que aquele que é salvo pela graça, o que ele faz? Vai ser demonstrado com as suas obras. Que a fé salvífica, ela vai fazer o que? Gerar boas obras. Os irmãos estão entendendo como é fácil de unir as duas coisas quando você compreende o Evangelho? Por que muitas denominações pregam salvação por obras? Porque ela não consegue unir as duas coisas. Ela não consegue compreender que a salvação é somente pela graça. Que as nossas boas obras sem o Evangelho, as nossas boas obras sem Cristo, ela não apaga os nossos pecados. Ela não tem o poder de mudar a nossa natureza caída, pecaminosa. O homem precisa do quê? Do novo nascimento. Mas se esse homem nasceu de novo, o que vai acontecer? Ele vai manifestar as boas obras. Ele terá o quê? Frutos. Então, se nós ver lá em Tiago capítulo 2, ele vai demonstrar, né, vai dar dois exemplos de duas pessoas no Antigo Testamento que creu, que foi salvo pela graça, e as suas obras demonstrou, testificou, confirmou que ele era salvo pela graça. Ele vai usar o exemplo de Abraão, né? Pois os irmãos lê completo lá. Ele vai usar o exemplo de Abraão. Abraão foi salvo pela graça. Abraão creu em Deus e a justiça de Deus foi creditada na sua conta. Se nós ler Romanos, Paulo vai deixar claro, né? Que Abraão creu em Deus e a justiça de Cristo foi atribuída, foi imputada à sua conta. E Paulo vai fazer, ele vai mais profundo ainda lá no capítulo 4 de Romanos, né, mostrando que o trabalhador que trabalha, ele é digno do seu salário. Mas aquele que crê, como Abraão creu, a justiça de Deus foi atribuída a ele. Não porque ele trabalhou, mas porque ele creu em Cristo. Os irmãos estão entendendo? Abraão creu e a justiça de Cristo foi imputada a ele. Então por isso ele foi salvo. Mas a fé salvífica, ela é o que? Ativa, viva. Ela gera o que? Obediência, amor pelo seu Senhor. Então, quando Deus pede para Abraão seu filho Isaque, o que ele faz? Ele dá o seu filho Isaque para o nosso Deus. Por quê? Porque a verdadeira fé, ela produz obediência. Então, aqui nós vemos o seguinte: a salvação pela graça não é uma permissão para viver no pecado, igual como muitas pessoas acham.
Muitas pessoas deixam de pregar salvação pela graça para pregar salvação por obras. Por quê? Porque acredita que a salvação, que pregar salvação pela graça, as pessoas cairão na libertinagem. Mas por que essas pessoas pensam assim? Porque essas pessoas, elas não compreenderam o Evangelho. Todo esse processo que eu expliquei para os irmãos aqui, do novo nascimento, da regeneração, essas pessoas desconhecem. Então, por elas desconhecer o que acontece no momento da conversão do pecador, elas não pregarão a salvação pela graça. Por quê? Essas pessoas acreditam que a pessoa continua a mesma pessoa, mas a pessoa foi feita uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. O que era velho se passou. Eis que tudo se fez novo. Os irmãos estão entendendo? Não é a mesma pessoa, é outra pessoa. É habitada agora pelo Espírito Santo. Uma pessoa habitada, ele é templo e morada do Espírito Santo. E por isso ele não vive na prática do pecado. Os irmãos estão entendendo? Ele não é o mesmo homem. Essa pessoa não é a mesma mulher. Ele foi regenerado, salvo, purificado pelo sangue do Cordeiro. As pessoas, por desconhecer o Evangelho, essa é a primeira pergunta que o religioso faz quando se fala da salvação pela graça. Por quê? Ele desconhece o que acontece com aquela pessoa que crê em Cristo. Então Tiago, ele vai deixar claro que a fé de Abraão foi comprovada pelo seu ato, por ele ter entregado o seu filho Isaque para o nosso Deus, seu único filho. Foi comprovada pela sua atitude. Os irmãos estão compreendendo? Da mesma forma, Tiago vai citar o exemplo de Raabe, né? Raabe, ela era uma meretriz, né? Na cidade de Jericó, que quando Josué envia os espias ali, ela faz o quê? Ela salva os espias, escondendo eles dos seus inimigos. Então, Raabe foi salva pela graça. E ela demonstrou a sua salvação, salvando aqueles homens de Deus. Os irmãos estão compreendendo que Paulo e Tiago, a harmonia que eles estão? Tiago está mostrando para os seus leitores, para aqueles irmãos ali, que as obras, ela é importante como o quê? Como fruto, como consequência, como um selo daquele que foi salvo pela graça. Os irmãos estão entendendo? Tiago está mostrando o seguinte, irmãos, que a fé viva, ela é ativa, ela é viva. Tiago está mostrando para os seus leitores. E muitas pessoas não conseguem compreender isso aqui. Por quê? Muitas vezes as pessoas nunca escutou a explicação dessa aqui. Os irmãos estão compreendendo? Olha para os irmãos ver o que a fé morta, ela é apenas professada, como eu já falei, da boca para fora. Não é demonstrada em atos, em prática, né? Aí Tiago vai fazer um exemplo, por exemplo. Tiago vai falar o seguinte: até os demônios crê e estremece. Por quê? Porque ele sabe que existe um Deus, ele sabe que o dia do juízo vai vir, mas sabe que não há redenção para demônios. Olha o que Tiago está falando, irmão. Isso aqui é para nós. Tem muitas pessoas, o demônio treme. E tem muitas pessoas que descrente e não treme. Olha para você ver. Tem muitas pessoas que não têm o temor de Deus. Os irmãos tá compreendendo? Então, irmãos, o que Tiago está falando aqui? Que a fé morta, ela não produz transformação. Ela não produz o que? Mudança. A fé morta é apenas professada da boca para fora. Ela não é uma fé verdadeira. Ela não é uma fé ativa. Ela não é uma fé que demonstra resultado. Mas a fé salvífica, a fé salvadora, ela é demonstrada com atos, com atitude. Os irmãos estão compreendendo? Abraão entregou seu filho. Raabe pôs em risco a sua vida para salvar aqueles homens de Deus.
comprovando, irmãos, comprovando que a salvação é somente pela graça, mas as obras, ela testifica, são os frutos de alguém que foi salvo. Os irmãos compreenderam? Ficou bem explicado aqui que não há, como se diz, Paulo e Tiago, eles estão em harmonia, mostrando aqui que a salvação é somente pela graça. As obras é o quê? A consequência, o resultado de tudo aquilo que aconteceu na vida daquele que foi o quê? Regenerado, salvo, transformado, feito uma nova criatura. Como na parábola da árvore, o homem, ele está o quê? Morto espiritualmente. Esse homem está o quê? Depravado. O seu coração está corrompido pelo pecado. Qualquer ação que esse homem faça, qualquer obra que esse homem faça, sem ser regenerado, para sua salvação, é como diz lá, nós falamos de Isaías, para sua salvação, não vale de nada. Por isso que muitas pessoas que não compreendem o Evangelho, eles acreditam que fazer boas ações, fazer caridade, pode o salvar. Por quê? Ele não compreendeu o estado que ele se encontra, de depravação, que nada que ele faça pode apagar os seus pecados. Os irmãos estão entendendo? É por isso que os irmãos precisam de Cristo. Sem Cristo, irmão, os irmãos estão condenados. É por isso que uma denominação tem que pregar o quê? O Evangelho. O Evangelho. Porque aprove Deus salvar o pecador pelo quê? Pela mensagem do Evangelho, pela loucura da pregação. Os irmãos entenderam? Fé viva é uma fé em ação. É uma fé que gera resultado. Fé morta é uma fé que não é posta em prática. É uma fé que não cumpre aquilo que Deus determina. Os irmãos entenderam? Como os textos estão todos em harmonia. E se nós ler toda a Escritura, irmão, com os olhos da graça, os irmãos vão ver que tudo vai fazer sentido. Agora, se os irmãos pegar um versículo fora do contexto, os irmãos vão querer fazer o quê? Os irmãos vão fazer o quê? Os irmãos vão fazer doutrinas que não é bíblica. Entendeu? Então, mas quando os irmãos pegam os textos em harmonia, os irmãos compreendem que toda a Escritura, Deus de Gênesis fala que a salvação é pela graça, que é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Você vai ver lá em Gênesis 15, falando que Abraão creu, e isso foi imputado como justiça. Entendeu? E a justiça de Deus, ela foi manifestada em Cristo ao longo do tempo. Lá atrás, no Antigo Testamento, todos foram salvos pela graça, porque creram no Messias que viria. Eles olhavam para frente, para o futuro, no Messias prometido. Eles creram nele. E quando o Messias vem, ele paga pelos pecados do seu povo. E eles olhavam para o Messias que viria. Nós olhamos para o Messias que já veio. Todos os tempos, a salvação sempre foi pela graça. Nós vemos lá a promessa, lá em 3 de Gênesis, no verso 15, que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a antiga serpente, Satanás, debaixo da planta dos seus pés. Glória a Deus, irmãos. O povo de Deus creu na promessa. Eles creram na promessa. Entendeu? Eles creram na promessa. E quando eles creram, a justiça de Deus foi creditada na sua conta. Quando o Messias vem, você vai ver, se você ler eu falo o Evangelho de Isaías, o Evangelho de Isaías, quantos textos messiânicos que tem ali? Meu Deus, profundo o Evangelho de Isaías, profeta Isaías, coisa linda. Então, quando Jesus vem, se manifesta a justiça de Deus, na onde? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, ao encontro entre a justiça, a paz, o amor, a misericórdia de Deus estendida ao pecador. Os irmãos entenderam? Então, irmãos,
Creio que ficou bem explicado essa parte aí. E depois os irmãos acompanham. Depois eu vou pôr na descrição do vídeo aí os textos, né? Como tem aí Hebreus 10, 16, né? Onde Deus fala que trocaria o coração de pedra e daria um coração de carne. Como também Jeremias 36, Ezequiel, né? Que imprimiria nele as leis de Deus. E o que o próprio Deus capacitaria essas pessoas para cumprir os seus mandamentos. O homem por si só, irmãos, ele não consegue. Ele não consegue. Sem o Espírito Santo. Então, irmãos, essa é a fé viva e a fé morta. A fé viva, ela gera resultado. Mas a fé morta, ela é uma fé que não está em ação. Que não pratica aquilo que é professado pela boca. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Compartilhe com os irmãos aí e até o próximo vídeo.